Eu entrevistei o Marcelo é um professor de inglês, eu entrevistei o Marcelo, e o Marcelo, num bate-papo informal que a gente fez, né, antes da entrevista, ele falou, Romeu, eu estou tremendo inteiro, e nem estamos ao vivo, eu já estou tremendo inteiro. Eu falei, cara, relaxa, a gente tá batendo papo, a gente tá aqui conversando. Qual é a É diferença de bem, conversar pessoalmente ou conversar aqui assim? Não, nenhuma, só que existe um bloqueio, óbvio. Eu quero também agradecer e dar boas-vindas a todo mundo que está aí presente com a gente, tá? Tem muita gente que tá me acompanhando também. Agradeço bastante por vocês estarem colaborando com o meu trabalho, mas vamos lá, eu não estou aqui para falar de mim, tô aqui para falar com a Reni. a Marisa até colocou, fato, a palavra online ainda me assusta um pouco. Assusta todos nós, Marisa. Fica super sossegada. Parece que a gente está super tranquilo. Olha, estou fazendo live faz um ano e não é o meu melhor habitat. Eu te falo. Né? Eu me adaptei para estar aqui. Uhum. Tive que me adaptar muito rápido até, porque eu sou aquela pessoa assim que fala com todo mundo pessoalmente, né? No online eu já tinha um pouquinho mais, mas estamos aqui. Mas conta um pouquinho, Romeu, como foi essa adaptação em relação à sua carreira? O que você pode trazer para a gente de exemplo prático nisso? Ó, Reni, assim, como você falou, eu sou professor, já fui uma pancada de coisa, mas a minha formação mesmo, e o meu business, na verdade, é comunicação visual, publicidade, marketing, etc. E houve uma transição muito forte, a questão de uns 20 anos atrás, mais ou menos, que foi quando se migrou da parte do desenho artístico manual para um desenho Hum, artístico feito pelo computador. E aí o que sim. aconteceu? Todo mundo que comprava um computador achava que era um diretor de arte. E isso Ah, realmente foi foi um gatilho para quem estava no meu ramo, né, que já fazia parte desse ramo há muito tempo, foi um gatilho para, das duas, uma, ou você se adaptava, estamos falando de adaptação, ou você se adaptava, ou você ficava para trás. E nessa de ficar para trás, não dá mais tempo de recuperar. Se a pessoa fica um ano ou um mês fora da área por motivo de tecnologia, ela já vai ficar muito atrás. Porque um mês, hoje em dia, as coisas acontecem muito rápido. Então, eu tive que me adaptar nesse sentido. Eu tive que ir buscar informação para entender como funcionava a questão desse mundo digital. E o mundo digital, na época, nem era tão expressivo no sentido de não existia essa coisa que a gente está fazendo agora de conseguir se falar pela internet, não existia. Era simplesmente eu entrar num aplicativo, num programa, num software, e nesse software eu consegui fazer o desenho que eu tinha a habilidade de fazer com a mão. Então, essa adaptação foi uma coisa assim absurda e gigantesca. Talvez foi uma das maiores adaptações que eu tive que fazer na minha vida profissional. Tá? Eu acho que esse foi o meu grande legado dessa época. você falou agora de adaptação, eu fiquei pensando, né? Uma adaptação que eu tive que fazer muito forte, eu vim do mundo corporativo, fiquei 20 anos no mundo corporativo praticamente. Eu brinco que eu tive que adaptar a sopa de letrinhas do mundo corporativo de multinacionais para o mundo empreendedor. Porque não é todo mundo que é empreendedor que passou por multinacionais que sabe aquela sopa de letrinha. E multinacional, gente, desculpa, a gente fala uma sopa de letrinha mesmo, que vira e mexe, em vez de falar, sei lá, business plan, você fala BP. Só que daí você chega Uhum. no mundo empresarial, você vai falar que é um planejamento, você vai falar que é um plano de negócio. Então, essa adaptação, realmente, no começo eu tive um pouquinho desse timing, sabe? De ter que adaptar tudo isso. Às vezes eu falava as coisas, eu via que os empresários me olhavam assim, tipo, oi? Né? Aí eu, opa, deixa eu traduzir, deixa eu falar em outras palavras. Hoje já falo muito mais no linguajar do empresário do que do linguajar do corporativo. Às vezes eu volto, né, para o Sim. corporativo, atendo, né, o mundo corporativo também, tem que falar um pouco, mas normalmente até no mundo corporativo eu uso o termo mais do empresário do que deles, porque foi uma adaptação mesmo para poder atender esse pessoal que não tem, né? Não tem por que saber também, né? Não é obrigado, né? Não faz parte do mundo deles, né? Então, é bem isso mesmo, foi bem isso que aconteceu. E você me perguntou a respeito da adaptação, né? E do mundo dos negócios, do que eu já passei. E eu estou passando atualmente por uma outra adaptação. Né? Por quê? Porque eu fiquei muito tempo afastado do mundo do marketing, da publicidade. Muito tempo, que eu quero dizer, mais de 12 anos. Né? Então, isso é uma eternidade.
É uma eternidade para você falar assim, eu vou voltar para o mundo do marketing. Não, você não vai voltar, porque você vai ter que aprender muita coisa que você deixou de aprender durante 10 anos, 12 anos. Então, essa adaptação que eu estou fazendo agora está sendo um aprendizado contínuo, constante, diário, horário, de hora em hora, de minuto em minuto. Então, é um aprendizado muito grande e a gente tem que estar sempre correndo atrás para poder se adaptar. Rápido, né? Correndo atrás no bom Então, sentido, né? É correndo atrás do lucro, não do prejuízo, tá? Então, a gente tem que pensar assim, não adianta a gente falar assim, eu vou me adaptar ao que eu preciso fazer. Ok, você tem que se adaptar ao que você precisa fazer, mas pensa que você tem que se adaptar não pensando no que você deixou de fazer, mas pensando no que você vai conseguir fazer. Que essa é a melhor dos ensinamentos da adaptação. com certeza, e ainda mais que está muito rápido essas mudanças, né? Principalmente no mundo digital, está muito rápido as mudanças. A Marisa também colocou comparação perfeita. É, isso daí mesmo, Marisa. A gente já esteve nos dois lados, a gente sabe que essa adaptação é perfeita. E qual foi o seu maior desafio, assim, para você se adaptar, Romeu? Seja antes, seja agora, qual está sendo o seu maior desafio? O que você pode trazer para a gente? Eu acho que um dos maiores desafios que eu estou passando agora nesse momento justamente para tentar recuperar esse período de 10, 12 anos que eu fiquei longe do mercado de marketing, de comunicação visual. Então, esse está sendo um desafio bem grande, tenho estudado diariamente, tenho me aventurado em algumas coisas, como, por exemplo, nesse programa de entrevistas que eu faço toda quinta-feira, que você mencionou. Então, é uma forma de eu me reintroduzir dentro desse mercado. Eu encontrei essa forma oriunda da pandemia e do isolamento, né? Que a gente fala assim, poxa vida, a pandemia trouxe tanta coisa ruim. Não tiro esse mérito essa questão, tá? Mas, assim, ela trouxe muita coisa boa também, né? E conseguindo enxergar essas coisas boas, fica muito mais prático. E uma dessas coisas boas que trouxe para mim foi essa questão de fazer essas entrevistas, conhecer um número que eu não conheceria se eu estivesse no mundo real. Tá? Atualmente, eu conheço o Reni em função disso, em função da gente se conhecer através de um mundo virtual. Ok, exatamente. A gente já combinou que assim que acabar a pandemia, a gente vai tomar um café juntos, mas por enquanto ficou no virtual ainda. Né? Então, é uma coisa assim muito... Pessoalmente, né, Romeu? A gente não se conhece pessoalmente. Não nos conhecemos. Pessoal. Olha, é verdade. Aliás, isso. Vou ser muito honesto com você. De todas as pessoas que eu já entrevistei até hoje, que foram mais de 40, eu só conheço 6 pessoalmente. Porque eu já conhecia antes, óbvio, né? Já conhecia antes, mas só conheço 6 pessoalmente. Então você fala assim, poxa vida, que bacana esse mundo, né? Eu conheci 40 pessoas novas. Eu acho que tem uns 35, uns 6 que eu não conheço pessoalmente. Você é um deles, né? Mas a grande maioria eu já conhecia. É muito interessante isso, né? É verdade. E é uma forma de adaptação. Eu tive que me adaptar a conseguir olhar para a câmera e conversar com a câmera como se eu estivesse conversando com a Reni, por exemplo. Porque é uma coisa que você fala assim, poxa vida, até pouco tempo atrás... Aqui em cima, isso é pior. Não entendi. E não olhar aqui embaixo. Eu tenho que olhar aqui para onde está a câmera. Que é uma tendência, né, das pessoas que estão aqui fazendo um bate-papo. A tendência é... Porque como as pessoas se conheceram num mundo real, numa socialização real. E aí o que acontece? É olho no olho. E para eu olhar no teu olho, eu tiro o olho da câmera. Aqui Então é muito complexo isso. Então você tem que... tanto é que quando eu vou entrevistar alguém, mesmo agora que a gente está batendo papo, é uma questão muito natural. A gente fala assim, não, eu não estou olhando para a câmera. Não estou. Agora eu estou. Mas normalmente eu estou olhando para a Reni. Porque eu quero ver a reação da Reni segundo aquilo que eu falo. Eu quero entender a linguagem corporal da pessoa. E você olhando para uma câmera, você não tem essa percepção, óbvio. Né? Mas é uma questão de adaptação também. Você falando tudo isso é verdade. Não só a câmera aqui. Quando você faz palestras, gente, eu não sei quem faz palestras também, agora viraram online. Eu tive muita dificuldade no começo de não poder ver a reação das pessoas, se as pessoas estavam dormindo, se as pessoas estavam gostando, se estavam empolgando, porque você não tem esse retorno tão rápido. Até você pode perguntar que se estão achando, o pessoal vai te responder. Mas tem um time que você não tem essa reação rápida. E dependendo da ferramenta que você usa, você não consegue ainda nem ver todo mundo. No momento que você está expondo uma palestra, expondo um slide, compartilhando tela, né? Eu estava tentando isso com o meu, que eu fiz uma ferramenta que eu achei maravilhosa, só que eu não conseguia ver o rostinho de ninguém.
Então, eu tive muita dificuldade mesmo, né? E isso é uma adaptação mesmo que a gente está tendo. Mas, assim, se E pudesse falar em geral, Romeu, para o pessoal, né? Uma grande maioria aqui que está aqui são empreendedores, né? Tem que adaptar. O que ele pode fazer? Que dica que você dá, assim, para o pessoal? Como que ele pode fazer isso acontecer? Qual que é o... qual que é os primeiros passos que a gente pode falar sobre isso, né? adaptação é uma coisa bem complexa, óbvio, né? Porque afinal a gente tem que pensar em vários fatores. O primeiro fator que a gente tem que pensar é na própria pessoa. Qual é a funcionalidade, ou seja, como aquela pessoa enxerga a adaptação? Como é que ela vê que a adaptação pode ser benéfica para ela? E quais os caminhos e as ferramentas que ela pode utilizar para se adaptar àquela nova situação que ela vai enfrentar? Vou citar um exemplo. Por exemplo, você vai procurar um emprego. Você sempre trabalhou na área de financeira e agora você está conseguindo arranjar um emprego na área fiscal. São paralelas? São paralelas, mas existe uma diferença muito grande de assunto a ser tratado, de oportunidades de crescimento, tem uma diferença assim, gigantesca. Então, se você fala assim, poxa vida, eu tenho que mudar o meu mindset para não pensar mais só em financeiro. Eu tenho que pensar também na complexidade da área fiscal. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que estudar. Primeiro ponto é estudar. Você tem que se adaptar. Para se adaptar, você tem que estudar. Acabou de entrar a Roberta aqui, que eu sei que ela está passando por um momento de adaptação gigantesco. Ela saiu do Brasil, foi morar fora do Brasil, e no meio Uau, de uma pandemia onde não uau, se gera emprego, onde não se... Então você fala assim, a adaptação, ela tem que existir e tem que ser pensada da seguinte forma, Reni, você tem que pensar que, primeiro que você tem que correr atrás de conhecimento, óbvio, né? Não estou nem falando do caso da Roberta agora, estou falando de outros, de qualquer situação, você tem que correr atrás de conhecimento. E além do conhecimento, você tem que pensar também nas formas que esse conhecimento vai te trazer benefício, por que ele vai te trazer benefício e quando ele vai te trazer benefício, porque pode não ser imediato. Você pode estar plantando hoje para colher daqui um certo tempo, mas acredite, você está plantando e você vai colher. Eu estou plantando as minhas entrevistas desde março do ano passado. Um dia eu vou é. colher. Outro dia o William Bonner veio bater na minha porta aqui perguntando se não queria ir para a Globo. Eu falei assim, não quero não, deixa para lá. Eu também Mas é, mas é isso. o conhecimento, basicamente é o conhecimento. E a gente saber lidar com as dificuldades, tá? Acho que o saber lidar com as dificuldades, porque a gente tem que pensar da seguinte forma. Existe uma frase muito poderosa, muito forte, que eu carrego ela muito comigo, que é uma frase do Charlie Chaplin. Não importa se você está no lugar mais alto ou mais baixo, vai passar. É verdade. Então Não, pense eu acho sempre que nisso. você falou uma coisa interessante, né? Você usou um termo que é verdade, é o mindset. Você tem que também estar disposto a. Então, muitas pessoas, a tal da resiliência, adaptação, como cada um quiser chamar, mas muitas pessoas falam, eu preciso fazer, a Marisa colocou resiliência, é isso daí mesmo, Marisa. Uhum. Muitas pessoas precisam fazer a coisa, mas às vezes é resistente demais, né? Eu lembro assim, que quando começou tudo isso, porque você recusou a Globo, o Sul tá perguntando. Intriga da oposição, Sul. Mas Su, depois assim, eu te respondo. então, eu lembro que quando começou a pandemia, eu falei, o que eu posso fazer para ajudar meus clientes? Como que eu vou fazer? Eu estava sempre falando as mesmas coisas, o que eu posso fazer? E a primeira coisa que eu falei, poxa, comecei a ver todo mundo fazendo live, por que não? E olha que Uhum. eu falei, eu sou aquela pessoa que nunca gostou muito de câmera. Se você pedir para mim uma foto, é capaz de eu não ter foto. Porque eu não tiro foto de mim. Pra você ter uma ideia, como eu sou. No entanto, eu falei, vamos encarar e vamos para frente. Né? Se vai dar certo, se não vai, se eu sei fazer, eu não sei, mas eu vou ter que tentar. Se eu não tentar, nunca vou saber. E aí fui me adaptando. Até hoje estou me adaptando ainda a usar essas câmeras, todos esses sistemas e tudo mais, né? Hoje a gente ia até tentar um É, novo sistema. Eu e o Romeu achou melhor parar aí, porque o negócio já estava adaptando demais, né? O Romeu tentou, né? Vamos deixar quieto. Vamos por por aqui falar em mesmo hoje. adaptação, Reni, por falar em adaptação, eu vou lançar aqui uma adaptação para você. Hashtag Reni manda uma selfie. Tô ferrada. Vocês vão estar ferrados, porque tão cedo vai ter selfie, viu, gente? Não consigo.
Tiro a selfie, eu acho que nunca tá boa. Então eu deleto todas. Eu deleto. Enfim, não tem. Muito engraçado. Mas assim, É. uma das coisas que você colocou que você é criador, desenvolvedor de projetos inovadores. Que raio de projetos inovadores são esses, Romeu? Pois é, Reni, quando é assim, a cabeça cria. Oi? Pode já falar sobre isso? Ou pode Não, já falar? eu posso falar porque isso foi um projeto que já aconteceu, né? É assim, a cabeça de uma pessoa que é da parte de criação, ela não para nunca, né? Então, quantas vezes eu já acordei no meio da noite com uma ideia na cabeça, eu tive que levantar da cama, ir para uma mesa, pegar um pedaço de papel e anotar ou desenhar aquilo que eu tinha imaginado, né? Isso já aconteceu inúmeras vezes. Ainda bem que eu tenho uma esposa que ela tá acostumada comigo e ela ela entende isso. Às vezes ela me vê levantando da cama, ela fala, o que aconteceu? Eu falo, já volto. Aí ela já sabe o que que é. Ela fala assim, tá pensando em alguma coisa. E isso já aconteceu muitas vezes. Em duas oportunidades dessa, na verdade, duas não, uma delas, aconteceu alguma coisa similar que eu acabei criando. Na época que a internet estava no começo, tá? Estava muito no começo, eu comecei a entender, teve um dia que, eu vou falar o que aconteceu mesmo. Teve um dia que eu e minha esposa, a gente estava querendo comer num restaurante vegetariano, né? Vamos comer alguma coisa leve? Vamos. Vamos comer vegetariano? Vamos. Na época, não sei se o pessoal que está aqui com a gente, ou quem puder lembrar, tinha aquela vejinha, né? Aquela vejinha onde a gente consultava restaurante, bar, lanchonete, etc. Procurei na Vejinha, procurei nas páginas amarelas, que é bom nem falar porque a gente entrega a idade, né? Mas a gente procurei em algumas literaturas que tinha sobre essa questão e não encontrei nenhum lugar que pudesse falar, poxa vida, temos aqui um restaurante vegetariano. Não tinha, Reni, não tinha. O que eu fiz? Falei assim, poxa vida, tá aí uma grande oportunidade de criar um site gastronômico com todos os bares e restaurantes de São Paulo. Todos, literalmente todos. E eu comecei a ir atrás disso. Criei um site chamado Gula Paulista. Esse site ficou no ar por muito tempo e ele ficava em primeiro lugar na pesquisa orgânica por muito tempo. E assim, qualquer coisa que você pesquisasse com relação à alimentação, o Gula Paulista estava aparecendo em primeiro lugar. Então era uma coisa muito interessante. E por que disso? Por que isso foi um projeto inovador? Porque a internet estava começando. Já existiam algumas coisas, mas eram muito pequenas e com custo muito alto. E a minha ideia justamente era o contrário. Era uma ideia grande com custo pequeno para quem fosse entrar lá dentro daquele site. Então, eu acabei criando esse projeto. E, paralelo a isso, eu acabei criando um outro projeto que foi com relação a uma mania que existe nos Estados Unidos, né, que é com relação a cupons. Cupons de desconto. Porque lá nos Estados Unidos é muito latente isso. Isso daí é uma febre, literalmente uma febre. E eu trouxe para cá, nunca fui para os Estados Unidos, mas eu acabei trazendo para o mercado daqui de São Paulo um produto chamado Aceito. Era um cupom, era um talão de cheque, no formato de um talão de cheque, tinham 10 cupons lá dentro, como se fossem 20 cupons. Como se fosse um talão de cheque com 20 folhas, cada folha era uma área de atuação, e eu acabei criando isso, esse negócio começou a decolar bastante, então acabou dando muito certo. As duas coisas, Reni, por incrível que pareça, os dois projetos, eles não decolaram por falta de material humano. Eu não consegui pessoas para trabalhar acreditando nos projetos. Por incrível que pareça. Era muito revolucionário, né? Acontece isso, quando é muito revolucionário, às vezes no momento as pessoas não acreditam ainda e daí não investem mesmo, né? E na verdade, eu até digo um pouco mais, além dessa questão que você acabou de falar, que era a inovação propriamente dita, ainda tinha um outro ponto que também é importante para a gente refletir também. Muitas pessoas pensam no imediatismo. Né? Então, o que acontece? Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar meu dinheiro, porque eu preciso pagar minhas contas. Ok, faz todo sentido, e acontece isso comigo, acontece com a Reni, acontece com todo mundo que está aqui com a gente agora. Só que existem alguns casos que a gente consegue pensar no futuro. A gente consegue pensar de uma forma um pouquinho mais a longo prazo. Por quê? Porque se você fala assim, puxa, vou te dar o exemplo do Gula Paulista, tá? O Gula Paulista, em São Paulo, tinham 70 mil, na época, tinham 70 mil estabelecimentos gastronômicos, seja restaurante,
lanchonete, bar, blá, blá, blá. Na minha ótica, eu poderia excluir aí pelo menos uns 50%, que seriam coisas que não teriam ligação com o negócio, tá? Então, vamos supor, 35 mil estabelecimentos. A minha ideia era cobrar R$ 10 de cada estabelecimento, para estar dentro do site. Por mês. São R$ 350 mil por mês de renda. Olha. Se alguém tivesse acreditado nisso, esse negócio teria decolado. Eu já falei com muita gente da área de marketing, muita gente de outras áreas, e falaram, Romeu, há 20, 30 anos atrás, você inventou o iFood e nem sabia. Então, faltou talvez eu apresentar para as pessoas certas ou acreditar um pouco mais e dar um pouco mais de continuidade. Mas não é esse o ponto. O ponto é, não pense só no imediatismo, pense a longo prazo. Às vezes você entra num empreendimento, num empreendedorismo, que você fala assim, poxa, eu vou ter que investir meu tempo, você não precisa investir dinheiro, mas às vezes você tem que investir o teu tempo para poder se adaptar a tudo aquilo que vai acontecer, e dentro dessa adaptação você vai chegar no teu resultado, que é o objetivo final, que é o lucro, que é a tua subsistência, etc, etc, etc. Isso é uma coisa verdadeira, né, Romeu? Eu sempre falo assim, com meus mentorados, que eu falo, olha, tem algumas coisas, eu sempre falo que tem o curtíssimo, né, o curto, e o médio e o longo prazo. O curtíssimo é aquele negócio, pagar o incêndio que a gente precisa, porque tem que pagar aquela conta, alguma coisa. O curto é o que você vai fazer para você gerar renda para você no dia a dia. O médio é o que você vai fazer para gerar renda durante o ano. E o longo é o que você está fazendo. São essas inovações que você está fazendo hoje. Então, de repente, sei lá, não dá para você ficar 100% do seu tempo fazendo isso, mas dedica, sei lá, 5, 10% do seu tempo para uma coisa assim, porque isso aí você pode colher lá na frente, né? Sem dúvida. Isso eu sou super concordo contigo. Até assim, as lives. Para quem faz live, o Romeu sabe, e muitas pessoas que estão aqui fazem também, sabe que não é só essa 1 hora que nós dois estamos aqui falando, gente. Cada live, mais ou menos, ela toma da gente em torno de 4 horas. Pelo menos as minhas tomam em torno de 4 horas. Por quê? Porque eu falar com o Romeu, no meu caso, eu faço esse arquivo, aí tem toda a parte de aprovação, quem faz arte, aprovar a arte, tem toda a parte depois de agradecimento, a divulgação. Se você colocar tudo na ponta do papel, dá mais ou menos umas 4 horas. Umas 4 horas na semana, gente, né? Vamos falar, ninguém trabalha 40 horas, mas vamos fazer de conta que a gente trabalhasse 40 horas, é 10% do seu tempo. Para quê? Estamos tendo... Não, o Romeu está aqui de graça, obrigada, eu te agradeço. Eu estou aqui de graça. Depois a gente acerta. É de graça, né? Então, assim, não tem... sim. Né? Mas qual que é o nosso ganho nisso tudo? Eu tenho um ganho primeiro com meus clientes, porque eu consegui levar para eles uma informação que era relevante naquele momento e está sendo ainda relevante. Tanto é que quando eu parei um pouquinho, mês de janeiro, eu falei, deixa eu tirar minha folga. Um monte de gente me pergunta, cadê essas lives? Eu, ai meu Deus, vou voltar para as lives. Veio assim. Segundo, que eu já me trouxe novas pessoas para conhecer, como o Romeu mesmo, uma pessoa que eu acabei conhecendo numa live. Né? Eu fui assistir que era, e a gente acabou se conhecendo, e aí estamos hoje aqui. Terceiro, já tive indicação de clientes, de pessoas que não são meus clientes, mas que tanto veio sempre divulgando, me procurou e indicou cliente. Então, assim, já começou a me dar rendimento financeiro, né? E o quarto, que eu acho que é o melhor, a gente começa a ter uma projeção para outros lugares que a gente não imaginava. Então, isso tudo, gente, é um planejamento a longo prazo. Quando eu comecei lá em abril, a minha primeira ideia foi logo resolvida, levar informação para os meus clientes. Mas depois vieram outros objetivos que daí foram sendo trabalhados. Então, assim, tudo que você faz dentro de uma empresa, você tem que ter um objetivo. Lógico, vai fazer por fazer. Se você fizer por fazer, você está simplesmente investindo seu tempo em algo que você não vai ter retorno. É um investimento sem retorno. Mas se você tiver algum ideal, como o Romeu mesmo falou, vai lá, faz. Se ele tivesse talvez acreditado, tivesse ido atrás de um fornecedor, investidor, talvez tivesse tido esse retorno, a gente tem isso daí. Isso é legal, né, Romeu? Eu acho que
essa parte a gente tem que parar para pensar um pouco. Claro, e tudo faz parte de uma adaptação, né? Você vai deixar de falar, que nem você acabou de falar, o nosso investimento aqui é um investimento social. Eu não tô, que nem a Rini falou, eu já fiz 2 entrevistas com ela, ela não me cobrou 1 centavo e eu tô dando troco para ela agora, né? Então a gente trabalha de uma forma colaborativa, é uma forma pelo menos o meu combustível é o que eu ouço das pessoas que assistem as entrevistas e as lives e tal, que é com relação, pô, o teu trabalho está sendo muito bacana, que bacana esse trabalho que você faz de levar conhecimento para as pessoas. Então, isso é um combustível bacana. Ok, que nem a Reni falou, já houveram contatos de cliente? Sim. Já houveram contatos de pessoas procurando aquelas pessoas que foram entrevistadas? Sim. Então, para mim, isso também é um outro ponto importantíssimo. Ou seja, alguém veio me procurar em função de um trabalho que eu estava fazendo para eu indicar a pessoa que eu já conversei e que eu sei que Uma tem a pessoa expertise naquele assunto. o Romeu já me indicou cliente, no fim acabou não fechando, né? Mas ele me indicou uma cliente que era fora de São Paulo, lá na Bahia, gente. Né? Então, Sim, assim, sim. veio através dele que veio a pessoa. Então, assim, a gente tem uma troca, a gente tem um ganho indireto no que a gente faz. Então, assim, é como o meu falou, a gente não pode ser imediatista. Se eu ficar só pensando no imediato, eu ia estar louca, porque, né, abril do ano passado, maio do ano passado, as coisas estavam meio instáveis demais, né? Total, Então, assim, totalmente. começa a longo prazo, realmente vale a pena o que a gente faz, o tipo de investimento que a gente faz, como a gente vai trabalhar e se adaptar a isso. É um novo mundo. Sim, Eu estou vendo que isso aí entrou também, e eu vi também que o Sul colocou que restaurante é Google Meu Negócio. Para quem não conhece Google Meu Negócio, depois você tem contato com o Sul, ou pode pedir que eu faça o contato dele, que ele tem palestras sobre Google Meu Negócio, que vale super a pena, também de graça, gente. O Google sim, Meu Negócio é de graça. As palestras dele são subsidiadas, justamente ele ajuda uma outra instituição, mas os valores são isso. muito ridículos e você faz uma divulgação muito show também do seu negócio. Isso vale muito a pena. É, Gente, gratidão a todo mundo que está entrando. Estou vendo várias pessoas entrando. Quero agradecer a presença de vocês. E aqui estamos falando sobre a adaptabilidade dos negócios com o Romeu Riso. E, Romeu, mas fala assim, tá, a gente se adapta, faz a coisa acontecer, e aí, eu paro? Então tá, me adaptei, né? Agora eu sento aqui, fico aqui quietinha, esperando as coisas acontecerem. Como que funciona isso? Reni, eu acho que foi mais ou menos o que eu comentei logo no comecinho que a gente começou a conversar. A nossa adaptação, ela é constante. Ela não para 1 segundo. E se a gente parar, a gente fica para trás. Então, se a gente parar para pensar que eu tenho um objetivo. Meu objetivo vamos conversar lá a respeito das entrevistas. Eu tenho um objetivo de fazer as minhas entrevistas. Atingir meu objetivo. Poxa, comecei a fazer minhas entrevistas. Tenho o meu programa de toda quinta-feira. Legal. Parei? De jeito nenhum. Eu vou me adaptar. Essa semana eu vou me adaptar para encontrar alguém para entrevistar na próxima semana. Vou me adaptar para encontrar mecanismos e espaços e horários na minha agenda para conversar com pessoas que podem fazer sentido nas minhas entrevistas. Então, tudo é um processo de adaptação. Esse processo não para nunca. A gente nasce se adaptando e vai, com certeza, lá na frente, morrer se adaptando. Isso é verdade. Tudo isso é constante. E a gente não percebe, na verdade, a Não. gente não percebe, está o tempo todo se adaptando, gente. O tempo todo a gente está se adaptando e a gente não percebe. Exatamente. Algumas situações nós somos forçados né? Forçados a se adaptar. Mas as que a gente não é forçado, a gente não percebe. Quando a gente está vendo, a gente está aqui se adaptando, fazendo a coisa Uhum. acontecer. É interessantíssimo mesmo isso. E é o que Você o quer ver Romeu uma falou. adaptação que eu estou fazendo agora? Eu estou me adaptando a ficar do lado de cá, sem fazer as perguntas, respondendo as perguntas. É uma adaptação também. Queira ou não queira, eu estou acostumado a eu fazer as perguntas e a pessoa que se vire lá para responder. É bem assim mesmo, gente. O Romeu ele te joga na fogueira e você fica assim, e agora o que eu vou responder? É bem assim mesmo. As entrevistas do Romeu são legais, né? Eu acho que isso que faz a diferença, né, nas suas entrevistas, Romeu. Porque daí as pessoas, elas falam naturalmente o que é, Sim, né? É o sim. A pensamento ideia é dela. justamente essa. Isso é bem legal mesmo.
A ideia é Exato. justamente fazer com que uma conversa, seja ela qual for, de você para mim ou de mim para você, é que ela seja totalmente natural. E quanto mais natural ela for, melhor ela vai ser. Melhor vai ser o Exato. resultado para o conhecimento das pessoas. A Maria está chegando aí também, eu quero agradecer todo mundo que está vindo, tá? Junto com a Reni, estou agradecendo a todo mundo. Também, gente, olha, estou agradecendo todo mundo que está entrando. Muito legal vocês estarem aqui com a gente hoje. A gente está falando sobre adaptabilidade. A gente está colocando alguns cases nossos justamente para poder mostrar para vocês que é possível vocês fazerem esse tipo de adaptação e até passar, se vocês tiverem alguma dúvida também, quiserem contar alguma coisa que a gente possa contribuir, também estamos aqui à disposição, né? Algumas pessoas já fizeram alguns comentários, então é muito legal a gente rever as Bacana. pessoas aqui. Mas, Romeu, mas fala um pouquinho mais. Então tá, eu fui lá, me adaptei, estou em constante aprendizado, constante resiliência, estou me adaptando o tempo todo, estou fazendo acontecer. E se cravo? Você é uma pessoa criativa, que você mesmo falou, né? Vira e mexe, você tem umas ideias, uns insights e tal. Mas e as pessoas que não estão tão acostumadas? Como que elas podem fazer? Às vezes tá aquela travada. E aí? Quando trava, sabe? Eu preciso sair desse beco. E aí? O que eu faço? Você vai entrar num novo processo de adaptação. Porque você travou. Você tem que se adaptar àquele novo cenário. Por que você travou? Você tem que primeiro se autoconhecer. Autoconhecimento é uma das ferramentas mais importantes do mundo. Do mundo. Hum, Isso não é só para adaptação, é para a vida. Né? Então eu acho que qualquer mudança que você tenha na vida, você tem que primeiro se conhecer. Para depois conhecer aonde você vai se envolver. Né? Por exemplo, você vai chegar e você vai mudar de emprego. Eu me conheço, eu sei como é que eu sou. Hoje eu trabalho num escritório de advocacia, onde eu ajo exatamente naturalmente, e é exatamente como eu sempre agi, mesmo trabalhando na área de comunicação visual. Então, se eu precisar hum. falar de uma forma bem coloquial, de uma forma totalmente adaptada àquela situação, não vou mudar o Romeu. O Romeu existe um só. Então, eu não Então, mas posso... você é uma pessoa expansiva, né? Eu tô vendo até que a Isso. Roberta colocou eu que trava. E tem gente que não consegue, não tem essa expansão toda sua, eu vou falar. Eu também sou uma pessoa que me adapta muito facilmente, né? Até eu estava vendo em Uhum. um desses de RH, eles falam que o tipo de carreira que eu tive é uma carreira mutante, porque eu já mudei 5 vezes de carreira, pra você ter uma ideia. Cinco Uau. vezes. Então, eu sou formada em engenharia, então eu trabalhei na engenharia, depois eu fui para a área de vendas, fui para a área de planejamento estratégico, fui mudando. Fui para a área como fala, de implantação e administração de negócio, e agora estou, né? Eu falo que eu não sou, estou como consultor empresarial, porque só Deus sabe o que vai acontecer na frente. Eu já O que vai mudei acontecer 5 vezes. depois? Tudo bem, você vai falar, uma talvez tenha a ver com outra. Talvez. Eu não vou Sim. negar para você que hoje, se eu não tivesse feito engenharia, talvez eu não tivesse um raciocínio tão linear e rápido com algumas coisas. Não que eu seja mais inteligente que ninguém, porque eu não sou, mas porque eu passei 5 anos estudando como resolver problemas mais rapidamente. É um processo. É um processo. Uhum. Assim como Uhum. que advogados ficaram 4, 5 anos estudando como argumentar. É um processo, gente, né? A gente não percebe lá quando a gente está ralando, mas é isso que acontece. Então, assim, a gente tem que se adaptar o tempo todo. Como que a gente vai fazer essas coisas acontecerem? Eu também sou uma pessoa expansiva, então eu sou mais fácil, dificilmente eu travo. Até por ter trabalhado muito tempo na área comercial, você aprende a ter o jogo de cintura, Uhum. que quando eu colocava lá da saia justa das entrevistas dele, consegui sair rápido, entendeu? É isso. Mas, mas as pessoas Aí então, mas você falou das mudanças de carreira, né? Você falou que já passou por vários, 5, né? Você falou? sim. 5. Eu já fui professor de tênis, já fui comunicador visual, já fui diretor de arte, já fui. Tudo bem, essas duas últimas são correligadas, mas já fui corretor de imóveis.
Pois Já é, atuei na olha área de só. vendas. E, inclusive, nessa de adaptabilidade, eu estava comentando a respeito do autoconhecimento, né? E um dos principais fatores para a gente poder se adaptar bem a várias situações, Reni, eu acho que é aquela questão de você nunca deixar de ser você mesmo. Como eu comentei a respeito de agora que eu estou trabalhando no escritório de advocacia, que eu continuo sendo o Romeu. Não perdi o Hum, respeito por ninguém, não fiz nada de mal para ninguém, mas eu continuo sendo o Romeu. Se eu precisar dar uma sim. risada, eu vou dar uma risada. Se eu precisar contar uma piada, eu vou contar uma piada e assim por diante. E isso me remeteu a um caso, se você me permite, eu vou contar um caso rapidinho, que é com relação à adaptação até. Eu estava trabalhando numa imobiliária, eu era um dos corretores, um dos vendedores, dos consultores ali, e tinha um outro consultor que ele era um cara extremamente fechado no sentido de nunca falar para ninguém quem é que ele estava atendendo, nunca comentar com ninguém sobre os negócios que ele fazia. Por quê? Porque ele tinha medo de perder o cliente, perder o negócio, porque existe uma guerrinha dentro de uma imobiliária que acho que todo mundo já deve saber sobre isso. Aí um dia ele me chamou e falou, Romeu, você pode me ajudar? Eu falei assim, na hora já me veio, mas esse cara tá com sacanagem pro meu lado, porque não é possível, né? O cara nunca É. chamou nem a mãe dele para ajudar ele, vai pedir para mim, que sou teoricamente um concorrente dele. Eu falei assim, claro, o que aconteceu? Eu fui lá na mesa dele, ele falou assim, puta, eu preciso que você me ajude. Eu falei assim, mas em quê? Ele falou assim, cara, eu vou atender um cliente amanhã de manhã. Eu falei, e por que você precisa da minha ajuda? Ah, porque é para um apartamento de mais de 1,5 milhão e eu tenho medo. Mas medo do quê? Aí ele falou assim, eu indo atender um cara desse, eu acho que ele é muito mais do que eu tenho medo de falar, conversar com ele. Eu virei para ele Ah, e falei assim, cara, eu vou com você, mas antes de eu ir com você, eu quero te falar uma coisa. Na hora de conversar com ele, primeira coisa que você vai ser é ser você mesmo. Conversa com ele sendo o Adalberto. Por quê? Porque você sendo o Adalberto, você não está tentando ser nada diferente do que você é. E você não é verdade. sendo diferente do que você está sendo autêntico. E autenticidade é tudo no mundo. É muito, representa muita coisa sobre a pessoa. Então, eu vou com você para se por acaso você ficar numa saia justa qualquer e precisar da minha ajuda. Mas eu não vou abrir minha boca. E se você conseguir fazer a venda sozinho, você não precisa me pagar absolutamente nada de colaboração, de nada de fazer 50, de fazer dividir a comissão, nada. A venda vai ser tua. Cara, ele foi lá, conversou com o cara normalmente. Por quê? Porque ele se adaptou àquela dica que eu dei para ele. Foi uma dicasinha desse tamanho, Reni. Desse tamanho. Mas já É faz ínfima. diferença pra gente. Mas é o que eu comentei agora há pouco. Não adianta você querer fazer ou se adaptar a uma situação deixando de ser você. Eu vou entrar num. Não vou nem falar mais de escritório de advocacia. Eu vou entrar, por exemplo, num mundo onde vivem pessoas com alto poder aquisitivo, que não está no meu degrau. Eu vou ter que mudar? De jeito nenhum. Não tem Ou porquê, a né? pessoa vai gostar de mim do jeito que eu sou, ou ela não vai gostar. E se ela não gostar, ela tem os motivos dela e eu não posso interferir. Mas eu jamais vou deixar de ser eu mesmo. E eu vou te falar, Reni, através desse tipo de atitude, eu consigo conversar com pessoas de qualquer tipo de nível social, Não, é sem verdade. dificuldade nenhuma. Não só a nível social, como também cargos, Empresarial. hierarquias. Eu tive também essas experiências, Romeu. Eu trabalhei numa empresa que trabalhava com produto de luxo. Né? Então, para você ter uma ideia, cada sistema que a gente vendia lá era tipo, sei lá, o cara colocava US$ 100.000, era uma coisa meio louca, né? É um Uhum, sistema de lucro. E você atendia pessoas assim com um alto poder aquisitivo, poder muito forte mesmo, sabe? Mas aquele negócio que você falou, eu e a Reni como eu sou, né? Não, lógico, sempre é bem arrumada, tal, mas assim, nada claro. diferente, sabe? E isso eu fui conquistando essas pessoas. Até que até eu, na época, o meu chefe virou e falou assim, nossa, como você conseguiu entrar nesse cliente, né? Num deles eu entrei. E assim, sinceramente, eu entrei, o que a gente vendia era sistema de ar-condicionado para casa, por US$ 100.000. Uhum. Você tem o Hum. tamanho da cara, né? Você imaginou já. Então, Nossa. assim, simplesmente eu cheguei para ele e eu fiz um comparativo sobre o som, né, o ruído, e eu fiz comparativo com o carro. Por quê? Porque eu tinha passado por essa experiência, né? A pessoa que vos fala deixou o carro
nem lembro se foi a porta, que acabou a minha bateria. E eu tive que pedir pro meu irmão, a gente estava na praia, tive que pedir pro meu irmão colocar o carro dele do lado e fazer a famosa chupeta, ou seja, você Aham. conecta dois liga para fazer. E eu falei para ele, daí ele falou assim, mas você tem que ligar o teu carro, Reni, senão não vai funcionar. Eu falei, mas meu carro tá ligado. Por quê? Porque o carro que eu tinha na época era um dos primeiros que estava todo encapado, ele estava enclausulado, então ele não fazia barulho quando estava aberto. E o Sim. dele fazia barulhaço, né? E daí eu comentei isso com esse cara, né, esse proprietário. Eu falei, Cliente. olha, é a mesma coisa, o carro aconteceu isso. Contei isso, gente, a coisa assim, né? Vamos ser sinceros, né? O cara que tem grana, fala, essa vida é louca, né? E ele falou, nossa, você foi tão autêntica, vem cá conversar comigo. Depois, quando eu já estava lá naquele pique apartamento do homem e tal, aí ele me falou, na verdade, ele vendia um dos acessórios para o carro, e quando ele viu que eu entendia um pouco de carro, ele chamou a atenção, porque ele falou, você foi tão natural de me contar uma coisa tão básica que as pessoas têm vergonha de falar, e me chamou a atenção. Então foram os dois pontos, né? Por eu saber um pouco de carro, que eu nem sabia que a empresa dele vendia isso daí, e ele falou, pelo seu jeito natural de ter falado comigo. Porque normalmente as pessoas ficam cheias de dedos para falar comigo, e você não Uhum, teve. uhum. Eu vendi, né? Então, até meu chefe falou, tô tentando faz tempo, eu não consigo, né? Ah, chefe, sei lá, né? Cada um vai com o que pode, né? E Você é não bem que tava, você você falou. não tinha contratado a pessoa certa ainda. Você tem que se saber. Então, assim, por isso que eu falo, independente disso, ou quando eu vou em algumas empresas, eu vou falar, às vezes, com o CEO da empresa, eu vou Uhum. falar com o executivo sei lá, eu trabalhei na Operação América Latina, pra você ter uma ideia. Eu ia falar com o presidente da América Latina, batia lá na porta dele, posso entrar? Eu entrava e falava com ele, gente. Sabe, eu não tenho hoje. Falava com os presidentes de outras fábricas, né, outros escritórios ao redor do mundo, era o presidente, gente. Eu era lá, né, sei lá, eu era simples, né? Meu cargo era uns três para baixo deles, para vocês terem uma ideia. Mas, poxa, eu precisava falar, né? Quando eu falava com a América Latina, eu tinha que chegar para os caras e todo mundo falar, meu, preciso estar dado, não importa se o cara era o CEO, se o cara era superintendente, se ele que ele era, eu precisava e acabou. Então, assim, a gente tem que ter isso, lógico, com a humildade, a gente não vai ser Claro. arrogante, nem nada, tá? Mas a gente tem que ter isso em mente. Deixa eu falar, gente, deixa eu agradecer todo mundo que está entrando, fico muito feliz pelos comentários de vocês. Tem muita gente mesmo, então eu tenho até medo de falar todos os nomes e deixar alguém para trás, então eu prefiro não ser injusta. Então, primeiro eu quero agradecer. Deixa eu dar alguns recados para vocês. Para quem está entrando agora, que não conseguiu pegar desde o começo, quiser rever essa live, eu deixo ela gravada lá no Telegram. A partir de amanhã vai estar live gravada no Telegram, junto com o arquivo que eu e o Romeu fizemos, tá? Esse arquivo, para que serve? Tudo isso que nós estamos falando, eu coloco umas provocações, o Romeu colocou algumas informações bem interessantes, para vocês trazerem, refletirem e trazerem isso para o dia a dia de vocês, para o negócio de vocês, para a carreira de vocês e crescer junto com a gente. Né? Então a ideia é essa. Então, quem quiser, acabou a live, entra na minha bio, tem lá o Telegram Step do Empreendedorismo, entra lá, e daí a partir de amanhã vai estar tanto a live gravada, para quem quiser rever de novo, ou quem não viu ainda tudo, como o arquivo também. Primeiro recado. Segundo recadinho, gente. Eu tenho algumas lives programadas. Uma delas vai ser o Mundo Bina, também legal, né? Depois do Mundo VUCA vem o Mundo Bina, então vai ser bem legal. A outra é o mundo do mundo, falar que era digital para o mundo online, também vai ser bem interessante. Boa. E talvez eu tenha uma mudança, uma adaptação na periodicidade das lives que a gente está ainda negociando aqui internamente, então talvez eu tenha uma adaptação no período das lives. Então, vai vir novidade aí também. Outra coisa, gente, quem quiser souber de projetos sociais, quiser me indicar, são super bem-vindos. Me manda um direct, se tiver dentro do que eu procuro, que são projetos sociais, não pode ser a ONG, se não é, se é o SC, o que for, mas que estiver ligado, encabeçado por pequenos e médios empreendedores, é o que me interessa, porque eu quero prestigiar os pequenos e médios empreendedores que têm mil coisas para fazer, ainda estão ajudando, estão fazendo um bem maior, tá?
E também convido todos vocês, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, entra no canal Streaming. E você tem que entrar, na verdade, no aplicativo Soul TV. Funciona no Android, funciona nos iPhones da vida. Smart TV, tanto LG quanto Samsung. É só baixar o aplicativo gratuito. E daí vocês entram no VRT Channel. Toda segunda, às 8 horas, tem um programa meu que eu falo da vida dos empreendedores de uma forma de como eles chegaram lá, que pode trazer vários insights legais para vocês. E também estou entrando no Agent TV. No mesmo aplicativo tem o Agent TV. O Agent TV ainda não estou com a grade certinha para poder falar. Em todo caso, quem quiser assistir o programa que foi segunda-feira ao ar, vai ser amanhã, quinta-feira, às 20h22. Tá? Então, vocês podem entrar lá que vai estar lá. Mas eu vou colocar isso também nas minhas redes sociais, é só ir acompanhando. Romeu, mais alguns minutinhos. Que conselho você dá para as pessoas se adaptarem? O que você fala aí para o pessoal? Ó, eu vou até aproveitar o gancho da Marisa. A Marisa escreveu assim: o Romeu é tão adaptativo que fez uma live sobre meditação. E realmente, gente, eu não sou uma pessoa que faço meditação, tá? Pelo menos eu não faço da maneira como deveria ser feita. Talvez o meu tipo Então, de meditação seja um método diferenciado, ou seja, eu me interiorizo dentro das coisas que eu estou fazendo, entro de coração, de alma e vou em frente. Então, dentro daquilo que você me pediu agora para fazer uma, uma dica, né, de como conseguir. A primeira eu já dei, acho que desde o começo, é o autoconhecimento e a resiliência, como falou, acho que foi a Marisa mesmo que falou, né, da resiliência. Então, assim, a resiliência e o autoconhecimento são importantíssimos. O autoconhecimento você consegue através da meditação. Se você não consegue fazer isso sozinho, procura uma forma de fazer isso. Uma boa dica pode ser um yoga, pode ser um centro de meditação, enfim, é importantíssimo. Nem todo mundo faz. Eu, que nem eu já disse, eu não faço, mas eu sei que eu me conheço no sentido de hoje eu preciso parar. Então, eu vou falar um pouquinho assim, Reni, todos os dias, santos os dias, eu paro de fazer tudo que eu estou fazendo, pego meu telefone e fico vendo só besteira. Besteira no sentido de